Olá, hoje a gente vai mergulhar juntos em alguns textos bem bacanas da revista Cuidar. O foco, a qualidade do cuidado e a vida nas instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs. Um assunto, né, que mexe com gestores, com profissionais da área e com muitas famílias também. Exatamente. É um tema central e as fontes que a gente viu, elas destacam muito o papel crucial das ILPIs hoje. Ainda mais com a população envelhecendo, né? E o legal da revista Cuidar é essa abordagem mais sensível, sabe? Ela foge daquela coisa de generalizar tudo. Reconhece que tem muita instituição séria, trabalhando com ética, com transparência. E isso faz todo sentido. Parece que a missão deles é mesmo essa, né? Construir pontes para um cuidado melhor. E fica claro que o conhecimento, tipo, o conhecimento com base em ciência é a ferramenta principal para eles. Eles distribuem conteúdo de graça, de gente pioneira nessa luta pelo envelhecimento digno. Carla Giacommi, Alexandre Kalash, Ana Amélia Camarano, Alexandre Alcântara, Carmen Cita, Nívia Pires Beltrina. Nossa, muitos nomes importantes. E não para por aí. Tem colunistas nacionais também, como Aline Sala, Audrey Fernandes, Mariana Tessarolo, Ana Paula Neves e até internacionais, né? Júlia Dapero, Sara Sabadim. E o mais bacana, dão voz a muitos outros profissionais. Gente que está ali no dia a dia, dentro ou fora das instituições. O objetivo, que a gente percebe nos textos, não é ficar apontando o erro, sabe? É mais fortalecer, conectar, porque a IELPI não deve ser uma ilha isolada, né? A ideia é somar para cuidar melhor. Vamos então analisar os pontos principais que eles trazem. Com certeza. Um ponto que me chamou muito a atenção foi a reflexão sobre o que é de verdade morar numa ILPI. A doutora Carla Giacommin, num dos artigos, usa aquela metáfora forte do pássaro na gaiola, né? Mesmo com tudo ali, comida, teto, a falta de autonomia, de poder escolher as pequenas coisas, isso vai minando a pessoa por dentro. Fiquei pensando como é que essas rotinas, às vezes muito rígidas ou barreiras físicas ou nem tanto, impactam quem está ali. Olha, o interessante é a conexão histórica que os textos fazem. Os asilos antigos, eles nasceram muito mais para isolar do que para cuidar de verdade, né? Essa herança pode levar a uma coisa que chamam de docilização. É sutil. Vão tirando as pequenas escolhas, o dia a dia fica todo igual para todo mundo e isso afeta a saúde mental, claro. Não é à toa que quando aplicam aquelas escalas de qualidade de vida, a nota mais baixa que os próprios residentes dão é justamente para autonomia. É um sinal, né? E essa questão da autonomia, ela se conecta com outra discussão que a Aline Sala traz sobre corpo ou pessoa, não é? Exato, precisamente. Porque cuidar não é só o biológico, o físico, é acolher a história daquela pessoa, a dignidade dela. O risco, especialmente quando tem demência envolvida, é a gente acabar vendo só o corpo que precisa de cuidado, o diagnóstico, e esquecer que ali tem uma pessoa sensível, que se comunica, mesmo que não seja com palavras, sabe? É um chamado para a gente enxergar além da doença. E a Aline Sal também faz um alerta importante sobre o risco da fragilidade virar só um negócio, né? A tal da mercantilização. Mas, ao mesmo tempo, ela ressalta o papel fundamental dos profissionais que são éticos, que resistem a isso, que mantêm o foco na pessoa. O que nos leva para a questão da responsabilidade, né? Sem dúvida. Os artigos batem muito nessa tecla. Cuidar de idosos, ainda mais numa ILPI, exige ciência, exige formação. Não basta só ter boa vontade. É como a gente entende doenças, né? Pela ciência. O cuidado geriátrico também precisa desse conhecimento técnico aprofundado. Tem uma metáfora ótima num outro texto, Oceano do Envelhecimento. Compara a ILPI ao navio e o gestor ao capitão. Aí fica a pergunta, né? Quem entregaria a própria vida nas mãos de um capitão sem preparo? Exatamente. A formação, principalmente em gerontologia, que é a ciência do envelhecimento, é tipo a bússola. Essencial. A falta de preparo técnico e ético, olha, isso coloca em risco não só a qualidade do cuidado, mas a dignidade das pessoas e até a sustentabilidade da instituição. O envelhecimento é complexo, diverso. Gerenciar isso num coletivo exige estudo constante, sensibilidade. E se a formação é a bússola, podemos dizer que a transparência é a âncora. Saber quem é o gestor, qual a formação dele, ter canais abertos para conversar com as famílias, com a comunidade, verificar se estão cumprindo as normas, tipo a RDC,
que define os padrões de funcionamento. Tudo isso vai construindo a confiança, que é tão essencial. A revista Cuidar parece reforçar muito isso, checar as credenciais, o embasamento do que é feito ali. Com certeza. Mas olha, os textos não ficam só nos problemas, não. Eles trazem muita esperança também. Mostram exemplos reais de boas práticas que já existem por aí. Rodas de conversa para valorizar as histórias de vida, integração com a comunidade local, atividades entre gerações, rotinas mais flexíveis, conselhos onde os residentes e as famílias participam. O concurso de gentileza que eles citam é um exemplo pequeno, mas mostra como dá para estimular um clima melhor. E um ponto crucial: cuidar de quem cuida. Criar espaços para a equipe ser ouvida, ter suporte. Eles lidam com tanta coisa difícil no dia a dia, né? Sim, fundamental. E reforçam uma ideia importante. O bom cuidado não deveria ser uma coisa para competir, mas um objetivo de todo mundo. Compartilhar conhecimento, boas práticas, isso fortalece o setor inteiro. Aquela Frente Nacional de Fortalecimento às ILPIs que surgiu na pandemia e é citada, é um ótimo exemplo dessa colaboração. No fim das contas, a responsabilidade por um cuidado digno é de todos: gestores, profissionais, famílias, sociedade e poder público. É compartilhada. Então, tentando amarrar tudo isso, o que a gente vê nos materiais da revista Cuidar é um cenário, sim, complexo, mas que aponta um caminho. É preciso equilibrar a necessidade do cuidado com o respeito mais profundo pela autonomia, pela história, pela dignidade de cada pessoa idosa. É um chamado forte para profissionalização, para a ética, para uma humanização que tem que ser contínua. Exato. E reforça como a informação de qualidade e o diálogo aberto são vitais nesse processo todo. Publicações como a revista Cuidar acabam funcionando como catalisadoras, sabe? Construindo essas pontes entre a ciência, a prática e as pessoas. Para a gente terminar, fica uma reflexão que um dos artigos propõe e que toca todo mundo, eu acho. As estatísticas indicam que 1 em cada 5 pessoas pode vir a ter alguma forma de demência quando envelhecer. Se um dia a gente precisar ir para uma ILPI, como a gente gostaria de ser cuidado? Como gostaríamos que a nossa história, nossa individualidade, fosse respeitada, para além das necessidades básicas? É algo para a gente pensar, né? Levar para a vida.